Oi, eu sou o Flávio, sou professor e resolvi gravar esse vídeo aqui para falar com vocês alguns temas que muito me afligem. Há alguns anos eu trabalho em colégios públicos e escutei coisas como kit gay, que os professores de humanas são doutrinadores, que eles ensinam as pessoas a serem gays ou líderes partidários ou sindicalistas. Eu confesso para vocês que apesar de eu ser de geografia, uma das ciências humanas, eu nunca gostei muito dessa coisa de política. A minha vida toda eu fugia de questões políticas justamente porque minha mãe é socióloga, ela me levava quando eu era criança para comícios, eu sempre achei isso muito chato e também vi políticos sendo presos, denúncias, e tudo isso me afastava dessa coisa de política. Nunca gostei, mas não adianta você fugir. Eu vou explicar nesse vídeo por quê. E eu só comecei a aprender isso depois de burro velho, depois de ter tomado muito no... Bom, acho que vocês conseguem preencher aí e entender como isso de ter frescurinha falando de política me afetou. Já perdi dinheiro porque confiei naquela visão que os jornais vendem, que os sindicatos são ruins, que os sindicalistas são inescrupulosos. Se eu tivesse escutado o sindicalista numa situação em que eu rescindi o contrato com um colégio famoso, eu teria ganho muito mais dinheiro, talvez 4, 5 mil reais a mais, mas eu não quis ouvir o sindicalista e acabei deixando para lá. Só depois de alguns anos que eu descobri isso. Então, a política vem do grego políticos, que é algo relacionado à polis, à administração da polis, da cidade, do estado, do país. Mas se você estudar um pouquinho mais sobre o que é política, você vai ver que política é sobre as relações de poder. E o poder realmente ele está no nosso dia a dia, ele está muito ligado às escolhas. Nós fazemos escolhas o tempo todo e toda vez que você faz uma escolha, você toma uma atitude política. Mesmo que seja a escolha de não tomar partido ou de não gostar de política ou de não se posicionar, todos esses são posicionamentos, são opções políticas. Nem tudo é política, mas a política é muito frequente no dia a dia. É besteira você querer afastar. A questão é, se vai dominar uma visão política apenas ou nós vamos ter uma visão heterogênea, diversa. Eu sempre gostei muito de meteorologia, climatologia, que são ciências relacionadas à geografia, que são muito próximas da química e da física, principalmente porque eu julgava elas apolíticas. Você sabe o que é apolítico? Se você pegar no Google, se você jogar no Google, você vai ter uma definição do que é apolítico. Em alguns dicionários também vai ter isso. A primeira definição, é o que não é político, o que não tem significado político. A segunda definição de apolítico é aquele que não se interessa por política, é aquele que tem aversão da política. E é essa simbologia que vai ser interessante nós aprofundarmos. Mas por que eu estou falando isso? Porque muito dos problemas globais devem-se a esse espírito apolítico que vai crescendo em nossa sociedade. Nos últimos anos, nós vimos sendo eleitos em vários países políticos extremamente autoritários. Alguns deles chegaram a utilizar ideias, frases e símbolos nazifascistas. Mas espera aí, as pessoas não têm noção do que é o fascismo, do que é o nazismo? Até têm noção, mas muitos não têm escolaridade ou não se aprofundaram o suficiente para ver isso se repetindo. Eu cresci num país onde fala-se muito que política é uma coisa chata, que política, religião e futebol não se discute, mas principalmente política se discute muito. Aliás, ela só é construída de uma maneira positiva quando é discutida, porque quando não é discutida é a coisa do autoritarismo, só vale a minha política. E é por isso que algumas disciplinas como história, geografia, sociologia, filosofia têm que discutir questões políticas. Não se trata de falar para votar no meu candidato, mas para demonstrar para os alunos e para as pessoas as maneiras diferentes de pensar, para que eles tenham mecanismos, ou seja, maneiras de começar a olhar os fatos políticos, os fatos jornalísticos e conseguir tomar suas próprias decisões. No Brasil, votar é obrigatório, porque no nosso sistema, geralmente, nós temos 2 turnos e no segundo turno temos apenas 2 candidatos que nem sempre gostamos muito. Votar é muito difícil e por isso mesmo temos que ter um olhar crítico. Mas como reconhecer um político bom de um político ruim? Bom, já te dou uma dica. Aqueles que só vêm falando de ódio, de aversão, de
negar o outro, geralmente não são muito bons. Principalmente porque eles estão preocupados em gerar ódio em você, ao invés de apresentar as propostas dele. Hoje em dia, através das redes sociais, os logaritmos aprendem muito sobre as pessoas, o que as pessoas gostam, o que elas não gostam, o que elas odeiam e o que elas temem. E as propagandas são extremamente direcionadas. Muitos políticos hoje em dia, sabendo disso, jogam com isso, utilizam desses conhecimentos dos logaritmos da psicologia para usar o medo da população em geral e o ódio do povão para fazer você odiar um determinado candidato ou um determinado partido. E aí eles mexem com uma parte do seu cérebro, uma parte irracional. Então, por exemplo, não é incomum num segundo turno, quando temos apenas 2 candidatos, um candidato ficar falando que o outro vai legalizar as drogas, que ele vai fazer as pessoas ficarem gays e coisas do gênero, porque isso mexe com o subconsciente, principalmente de pessoas mais religiosas. E aí elas não querem nem saber da proposta desse candidato, eles só querem evitar que o outro chegue no poder. Nessas circunstâncias, as pessoas não estão olhando com o seu lado racional, as pessoas estão olhando com o seu lado emocional. Porque, por exemplo, em eleição para prefeito, como que alguém diz que o outro vai legalizar as drogas? Isso não é possível um prefeito fazer ou um governador, mas isso é dito, é disseminado através de correntes de WhatsApp, redes sociais. E aí as pessoas com preguiça de pesquisar essa coisa chata de política ou de discutir nas suas famílias de uma maneira séria e tranquila política, elas preferem acreditar e acabam votando por medo ou por ódio em algum candidato para evitar o outro. Esse é o risco da apolítica, dessa coisa de você ter aversão, de você não gostar. É o que alimenta os piores candidatos. Os candidatos que só chegam pelo poder, pelo dinheiro, não tem proposta nenhuma, nada contribui. Na verdade, eles gostam de se gabar, de desmontar programas sociais. Mas espera aí, o governo, o país não deve ser para ajudar as pessoas? Então, para evitar que verdadeiros ditadores venham a ser eleitos, é importantíssimo que desde cedo discutamos as questões políticas, das pequenas às grandes. Que você participe das questões da sua comunidade, da sua rua, do seu condomínio, da sua cidade, do seu estado e sim, do país. Não há problema nenhum numa pessoa se filiar a um partido, ter um partido. O problema é fazer o mau uso do poder se um dia ela for eleita. Temos sim ótimos candidatos políticos honestos. No entanto, é muito difícil saber porque alguns desses políticos honestos, quando chegam nas eleições, são alvos de diversas acusações. E muitas dessas acusações não são verdadeiras. E aí a pessoa já começa a descartar aquele candidato sem investigar, ver se tem interesses por trás. A denúncia existia antes ou só foi na hora da eleição porque ele estava indo para ganhar? Então, são muitas coisas para se acompanhar, para se questionar. Tem que ver os anos anteriores do cara. O cara teve envolvimento com escândalo. Alguns candidatos já são ao contrário. Eles nunca foram condenados por nada, mas quando você olha, eles receberam doações de empresas. Isso está bem documentado, com cheque. Mas aí, por questões legais, o cara acaba não sendo condenado e aí permanece com a tal da ficha limpa. Então, vou organizar para vocês as tarefas que, enquanto cidadão, nós temos que fazer. Debater com as nossas famílias, acompanhar a imprensa, mas é fundamental acompanhar, principalmente hoje em dia, a imprensa alternativa. Se você pesquisar no YouTube e outras redes sociais, você vai achar jornalistas independentes. Os jornalistas sérios, independente de serem de esquerda ou de direita, eles explicam, eles mostram as suas fontes. Outra coisa, quando você estiver acompanhando o jornalismo, é importante você ficar ligado nos políticos e nos partidos. Aquele político que está pulando de partido o tempo todo, qual é o compromisso que ele tem com determinada causa? Isso é uma coisa para você questionar. Será que é mais interessante para ele aquele projeto de mundo ou a sua ascensão política pessoal? Temos que debater com as nossas famílias, com os nossos amigos de maneira mais educada possível. E isso se dá através de argumentos, de provas, de dados concretos, estatísticas. Desconfie quando você argumentar através de frases feitas. Tal partido quebrou o país. Será mesmo? Você já olhou a economia durante aquele período? Então,
Seguindo todos esses passos e sempre mantendo o debate, podemos tomar decisões políticas mais eficientes e escolher políticos menos inescrupulosos que contribuem mais para o nosso país. Então, eu espero que este vídeo tenha servido para você refletir. E se você gostou, eu vou pedir para que você deixe o like e que assine o meu canal. Se você está vendo em outra mídia, por favor, vai lá no YouTube e assine TV Tempestade. Eu tento colocar um vídeo toda semana. Até a próxima!